Olá, para quem é novo por aqui, eu sou a doutora Tatiane Maete, sou pediatra e escritora, mãe de 2 princesas e apaixonada pelo universo da pediatria. Esse canal é uma troca de informação, troca de bate-papo sobre o universo pediátrico para fazer com que a maternidade se torne mais leve. Não vou falar só de doença, vou falar de saúde. E hoje eu vou falar de uma coisa super importante. Adaptação escolar. Volta às aulas. E por que eu escolhi esse tema nesse momento? Porque angustia todo pai, toda mãe. Eu brinco no consultório que é uma adaptação para todo mundo. Então, a adaptação não é só para criança não, é para mamãe que sofre, para avó que acha que a criança pode ficar o tempo todo dentro de casa com elas. Então, é realmente uma adaptação para a família inteira. E é um processo. Então, tudo na pediatria, tudo na vida da criança são processos que vão acontecendo ao longo da vida da criança. Então, muitas vezes os pais me perguntam assim, Tati, quando eu posso colocar na escola? Quando eu vou colocar na escola? Depende. Não existe resposta certa, não existe resposta única. A entrada num ambiente escolar, ela deve ser discutida e conversada com todo mundo da família que interage com essa criança e com a gente, pediatra, que pode ajudar e pode orientar em qual seria o melhor momento para aquela família. E é muito legal porque a gente leva em consideração muitas coisas, né? Então, assim, a escola é muito importante. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro para todo mundo. A escolaridade não é só aprender a ler, a escrever, a fazer cálculo. É na escola que a gente faz o que a gente aprendeu em casa. Então, tudo que a gente aprendeu de caráter, de personalidade, de respeito, a gente vai levar para quê? Para a escola. Então, a criança, dentro do ambiente escolar, ela é reflexo da nossa casa. E isso é muito importante. Socialização, aprender a respeitar regras, não só a regra da casa, mas a regra social, a regra do colega, o respeito ao próximo. Aprender a brincar com outras crianças, aprender a interagir com adultos diferentes e crianças diferentes. Então, a escola não é só aprender o alfabeto. A escola, ela ensina a vida e que essa criança vai precisar lá no futuro. Então, ela tem uma importância muito grande na educação infantil, ela tem uma importância muito grande no desenvolvimento infantil. Existe hora certa? Não, não existe. Existe a hora adequada e isso vai ser discutido de família para família. Eu, Tatiane, no consultório, eu sempre pergunto, quando que você está pensando em colocar na escola? O que você tem na sua mente para colocar na escola? Por quê? Porque eu preciso entender um pouco esse ambiente familiar para dar orientações até para esse processo acontecer de forma calma, lenta e trabalhar a cabeça dessa mãe, trabalhar a cabeça dessa família pro vai ficar doente, trabalhar a cabeça dessa família pro próprio desenvolvimento dessa criança. Então, é tudo um processo. Então, o que eu levo em consideração? Primeiro, é a necessidade da família. Então, infelizmente, a gente tem família que com 6 meses tem que colocar na creche. Não tem outra opção. Não tem outro caminho. Mas tem família que tem outras opções. Então, eu tenho que entender qual é a necessidade desse ambiente familiar. E tudo pode mudar. Então, eu tive pacientes que começaram contratando uma babá para ficar em casa porque não queriam colocar na creche e não deu certo, não funcionou.
e aí colocaram na creche. Como tive crianças que entraram na creche com 6, 7 meses, começaram a ficar muito doentes, eu fui a primeira a falar, bora, tira, vamos mudar isso aqui, vamos... O que a gente pode fazer, mas eu não quero mais essa criança dentro desse ambiente nesse momento, porque ela não está preparada para este momento. Então, é tudo uma questão de observação também. Então, a gente tem que observar a imunidade da criança. Então, será que aquela criança está preparada para pegar aquelas viroses? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho que avaliar o desenvolvimento dessa criança. Então, tem crianças que com 1 ano eu falo assim, escola, bora, que já passou do tempo. Por quê? Porque são crianças que às vezes ficam com a avó que coloca muito na tela, são crianças que não estão falando direito, são crianças que eu já percebo alguns sinais de falha de interação, de atrasos cognitivos, e essa criança, ó, tem que correr para a escola. Então, eu analiso todo o ambiente para decidir qual é aquele momento de iniciar, e eu posso errar também. Então, também posso virar e falar assim, ó, achei que estava na hora, mas não está funcionando. Vamos tirar? Vamos deixar para daqui a 6 meses? Então, tudo pode acontecer, mas é uma decisão que, quando tomada em conjunto, mãe, família, pediatra, fica mais leve para todo mundo. Então, é uma coisa que você deve questionar nas suas consultas e é uma coisa que você deve dividir com o seu pediatra. Tati, já coloquei, já tá na escola. E agora, como fazer essa adaptação? Cada escola tem um protocolo e esse protocolo é seguido por cada escola. Eu brinco que elas entendem mais disso do que eu, porque elas fazem isso todo santo ano. Então, elas já têm o protocolo delas, o protocolo que funciona para aquela rotina daquela escola. Então, sigam o processo da escola. Se é a escola que vocês confiaram, então, ó, entrega e segue aquele protocolo. A não ser que não esteja funcionando. E aí é uma coisa individual de cada criança que a gente pode tentar resolver. E aí eu falei da escolha. E o que é importante para escolher a escola ideal para o seu filho? Ela existe? Existe a escola perfeita? Não existe, gente. Não existe escola perfeita, porque eu sou diferente de você, que é diferente da outra pessoa. Então, uma escola que super funciona para mim, pode não funcionar para você. Então, por isso que existem escolas diferentes, métodos de ensino diferentes, ambientes diferentes. Então, você tem que ter noção do que você espera para a educação do seu filho. Então, não, eu espero que a educação do meu filho seja tradicional. Então, eu vou procurar uma escola tradicional. Não, eu espero que a educação infantil do meu filho seja uma coisa mais lúdica, uma coisa diferenciada. Então, eu vou procurar uma escola que tenha isso como método de ensino na educação infantil. Então, não existe a ideal, não existe a melhor escola do universo. Existe a escola perfeita para aquela família, perfeita para aquele universo, que é o que você espera. E também não tem problema nenhum mudar. Então, você pode ir para um método e olhar e perceber que para o seu filho aquele método não funciona e mudar para um outro método sem problema nenhum. A segunda coisa que eu acho muito importante numa escolha da escola é a confiança. Então, às vezes eu brinco, vai várias vezes, vai em horários diferentes, sinta confiança naquele ambiente. Você vai deixar o seu filho ali, você não vai ficar por 4, 6, 8, 10, 12 horas. Então, seu filho vai estar sob supervisão de pessoas que você nunca viu na vida. Então, se você não confiar, você não vai se adaptar. E aí você vai passar aquela insegurança para o seu filho e a coisa não vai funcionar. Então, confie naquele ambiente. Então, escolha um ambiente em que você confie. Se precisar ir 10 vezes, vá 10 vezes. Às vezes, no primeiro dia, eu brinco que parece que o santo bate, né? Você chega naquele ambiente, olha e fala assim, é aqui que eu quero o meu filho. E tudo bem. E que bom que você confiou. A terceira coisa que eu acho muito importante é a alimentação.
Por quê? Principalmente para as crianças que vão ficar no integral, é muito importante que você saiba como é a alimentação. Já vi muita gente se decepcionar com a escola por causa disso. Então, olhar um cardápio lindo e achar que é aquilo que o seu filho vai se alimentar. E aí, quando vai ver o prato é completamente diferente do que aquilo que está escrito dentro de um cardápio. Então, antes de matricular, vai ver como as crianças se alimentam, principalmente se for integral. Olha como que é o prato, olha como que é a dinâmica da alimentação, se é aquilo que você quer para o seu filho, se é aquilo que você espera para o seu filho. São 3 itens que eu acho que são de suma importância para a escolha da escola. Se tudo isso estiver ok, a criança vai se adaptar, porque você vai se adaptar. E eu brinco que assim, não existe coisas ideais, mas existem as coisas que você não pode fazer durante uma adaptação escolar. Então, a primeira coisa é nunca mentir. Então, aquela coisa do filho, mamãe vai ali e vou ficar aqui te esperando e ir embora, não existe. Ah, vamos ali comer um sorvete e deixar a criança na escola. Não existe. Então, a criança tem que entender que ela vai ficar na escola, que aquilo é muito legal, que ele vai ter muito amigo e que a mamãe vai voltar para buscar ele e que todo dia vai ser assim, a mamãe leva e a mamãe busca e que ele vai brincar na escola e quando voltar ele vai ter a mamãe, o papai e a família dele para brincar com ele também. Então não minta, não crie ilusões dentro da cabeça da criança, porque isso gera ansiedade. Crie, eu brinco que é criar ambientes. Então, por exemplo, você vai buscá-lo antes do almoço. Então, fale isso para ele que ele tenha noção de tempo. Então, hoje você vai ficar até depois do almoço. Você vai papar com os seus amigos. Olha que legal. E depois a mamãe vai te buscar. Então, crie esses sinais para que a criança se sinta confortável, a criança se sinta amparada e ela saiba exatamente o que vai acontecer com ela. Porque ela não sabe, ela não tem relógio. Então, você não pode virar para ela e falar assim, vou te pegar meio-dia. Ela não sabe o que é meio-dia. Agora, se você virar para ela e falar assim, filha, mamãe vai te buscar depois do papá. Ela vai saber que depois do papá você vai buscar. Então, crie esse sinal de conforto para a criança se sentir segura. Isso é essencial para uma boa adaptação escolar.